Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre árvore B. Bom, só retomando aqui, a gente estava discutindo arquivos binários que são muito grandes, né? A gente viu, inclusive, uma forma de ordenar esses arquivos que pode ser feita diretamente no arquivo, quando o arquivo não cabe em memória, e é um arquivo binário que permite acesso direto. E se é um arquivo texto que só aceita acesso sequencial, então a gente pode fazer ordenação usando aqueles métodos de geração de partição e intercalação. Bom, a gente está voltando agora aqui para o cenário de arquivos binários que permitem acesso direto, tá? Fazer busca nesses arquivos binários é uma operação custosa se esse arquivo for muito grande. Se a gente tiver que fazer uma busca sequencial nesse arquivo, lendo registro por registro, vai demorar bastante tempo até a gente encontrar a informação que a gente está procurando. Se esse arquivo estiver ordenado, e a gente já viu como é que a gente faz a ordenação direto em disco, porque ele não cabe na memória, a gente pode fazer busca binária, mas mesmo assim, para arquivos grandes, isso não é suficiente. Não é eficiente o suficiente. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer várias leituras em disco, pulando as posições, né? Até a gente encontrar o registro que a gente está procurando. A gente vai ter que fazer muitos acessos a disco. Então, é possível acelerar a busca nesses casos usando duas técnicas alternativas. A primeira, que usa acesso via cálculo de endereço do registro. É uma técnica chamada hashing, que a gente vai ver em algumas aulas a seguir. E a outra opção é usar uma estrutura de dados auxiliar, que é um índice, para fazer a aceleração dessa busca. Bom, isso é o que a gente vai ver então na aula de hoje. O que é um índice? Um índice é uma estrutura de dados que vai servir para localizar registros no arquivo de dados. Então, cada entrada desse índice vai ter o valor da chave e um ponteiro para o arquivo de dados onde está aquela chave. Então, para o local do arquivo de dados, a posição dentro do arquivo onde aquela chave está. Então, a princípio, a gente poderia pensar em dois arquivos: um arquivo que guarda o índice e um outro arquivo que tem os dados, né? O nosso arquivão binário lá, que é grandão e que está causando esse problema todo. Bom, será que isso é eficiente em todos os casos? Depende. Depende da forma como a gente organiza esse índice. Então, vamos começar olhando para essa opção aqui. A gente tem um índice que a gente está chamando aqui de índice plano. Então, eu tenho meu arquivo de dados aqui na direita, ele tem os meus registros e eu tenho um arquivo de índice que contém a chave e a posição do registro onde aquele registro está no arquivo de dados. Então, por exemplo, a chave 3 lá no arquivo de dados está na posição 4. Então, está aqui, ó, na posição 4 está o registro 3. O que está acontecendo aqui nesse caso? Eu troquei 6 por meia dúzia. Por quê? Porque o meu índice é exatamente do mesmo tamanho do meu arquivo. Eu tenho a mesma quantidade de registros no arquivo de índice do que eu tenho no arquivo de dados. Então, toda a operação que eu faria em cima do arquivo de dados para encontrar o registro que eu estou procurando, agora eu vou ter que fazer no arquivo de índice e aí depois pegar aquele valor do ponteiro, fazer um fseek no arquivo para encontrar o registro que eu quero. Então, na verdade, eu só piorei a situação porque eu tenho que fazer uma leitura a mais. Aqui já ajuda um pouco o fato de que o arquivo de dados não está ordenado e o índice está. Então, no índice eu poderia fazer uma busca binária, que está um pouco mais eficiente. Mas mesmo assim, a gente já discutiu que não é suficientemente eficiente para quando o arquivo é muito grande. Então, a gente precisa de outras soluções, né? Bom, a solução, então, é, ao invés de usar um índice plano, a gente usar uma estrutura hierárquica como índice. Então, os índices agora não vão apontar para um registro específico, mas para um bloco de registros dentro do arquivo de dados, onde aquele registro está. E a gente assume que dentro desse bloco os registros estão ordenados. Isso faz com que eu possa aplicar a busca binária dentro do bloco
para encontrar o registro que eu quero. Então, eu uso o índice para encontrar o bloco e depois, dentro do bloco, eu posso fazer busca binária ou busca sequencial, dependendo do tamanho desse bloco. Então, aqui tem um exemplo de um índice desses, que é hierárquico. O que eu fiz aqui? Eu dividi o meu arquivo de dados em blocos de 3 registros. Então, notem que aqui eu fiz essa divisão lógica só. O meu arquivo físico continua lá um arquivão só. Eu não dividi ele em arquivinhos pequenininhos, não. É um arquivão. Só que esses blocos, eles estão marcados aqui. Esse primeiro bloco, ele começa na posição 0 do arquivo e tem os 3 primeiros registros. Depois, esse outro bloco começa no 4º registro e assim por diante. Então, esses ponteiros aqui em cima que estão apontando para esses blocos, na verdade, eles contêm o endereço dentro do arquivo para onde eu tenho que fazer fseek quando eu quiser ler aquele bloco. Então, essa parte de baixo aqui tem os blocos dos dados e a parte de cima é o índice propriamente dito, tá? Esse índice está sendo representado aqui por uma árvore binária de busca. Eu tenho ali aquela propriedade de que todo mundo que está à esquerda de um nó é menor, todo mundo que está à direita é maior. E isso vale para os blocos lá embaixo também. Então, aqui, por exemplo, nesse nó, eu tenho a chave 21, todo mundo que está no bloco apontado por esse ponteiro tem chave menor do que 21, todo mundo que está no bloco apontado pelo ponteiro da direita tem chave maior do que 21 e menor do que 27, nesse caso aqui. Bom, então, hierarquia lembra uma árvore, a gente acabou de ver isso, né? A gente acabou de ver uma árvore binária de busca sendo usada como uma estrutura de índice hierárquica para um arquivo de dados. Existem outras opções também, a gente pode usar árvores AVL ou árvores de múltiplos caminhos. Então, vamos discutir um pouquinho sobre essas opções. Começando pela árvore binária de busca, a gente já viu lá na aula que a gente estudou a árvore binária de busca, que dependendo da ordem que a gente faz as inserções e as exclusões nessa árvore binária de busca, ela pode se deteriorar. Então, esse slide aqui tem um exemplo extremo de uma árvore binária de busca que se deteriorou e ela virou uma lista, né? Então, ela fica com uma altura muito grande e quando eu estou usando isso para fazer índice de um arquivo em disco, cada nível que eu percorro aqui, eu provavelmente vou ter que fazer uma leitura em disco. Então, isso é muito ruim para ser usado como índice. Já as árvores AVL, elas não sofrem desse problema. Por quê? Porque elas são balanceadas, né? Lembrando lá que na árvore AVL a gente tem uma distância de alturas das subárvores não pode ser maior do que 1, a diferença dessas alturas, né? Mas apesar delas serem balanceadas, elas ainda não são suficientemente baixas para a gente usar como uma estrutura de índice. Elas, para a gente conseguir fazer uma árvore que indexa um arquivo direitinho, ela ainda ficaria alta demais, exigindo vários acessos a disco. Então, a solução é usar uma árvore que a gente chama de árvore de múltiplos caminhos. E ela é bem diferente. Por quê? Porque cada nó agora dessa árvore, ao invés de ele ter uma chave só, como na árvore binária de busca ou na árvore AVL, cada nó vai ter n menos uma chaves. E ao invés de cada nó ter 2 filhos, aqui cada nó vai ter n filhos. Então, sempre tem um filho a mais do que o número de chaves que aquele nó está armazenando. Dentro de cada nó, as chaves estão ordenadas, então se eu precisar, eu posso fazer uma busca binária dentro daquele nó para achar a chave que eu quero. E elas vão funcionar como separadores dos ponteiros para os filhos daquele nó, para a gente poder usar um princípio bem parecido com o princípio que a gente usa na árvore binária de busca para escolher qual ponteiro que a gente vai usar para descer se a gente não encontrar a chave que a gente está buscando naquele nó específico. Então, aqui tem um exemplo de como é que seria essa estrutura. Então, eu tenho aqui um nó raiz que tem 2 chaves, a chave está sendo representada por esse nozinho aqui mais escuro, e ela tem 3 filhos. Então, os ponteiros para os filhos estão aqui nesse espaçozinho azul claro.
Então, vejam só, essa árvore, apesar dela ter mais chaves do que uma árvore binária de busca, ela se comporta de uma forma bem parecida. Todo mundo que está à esquerda da chave 10 é menor do que 10. Todo mundo que está entre 10 e 25 é maior do que 10 e menor do que 25. E todo mundo que está à direita do 25 é maior do que 25. Então, eu estou usando essa estrutura aqui para índice. E aqui embaixo eu estou mostrando aqui como ficariam os meus bloquinhos de dados, né? Então, esse primeiro bloquinho de dado que está aqui na esquerda, ele tem registros que tem chave menor do que 7. Por quê? Porque ele está sendo apontado pelo ponteiro que está à esquerda da chave 7. E assim por diante. Bom, exemplos de árvores de múltiplos caminhos são árvores B e árvores B+. Esse tipo de árvore tem várias vantagens. Tem uma altura bem menor do que das árvores binárias e, consequentemente, das árvores AVL. E são ideais para uso como índice de arquivos em disco. E, de fato, todos os bancos de dados que a gente conhece por aí, Oracle, SQL Server, Postgres, MariaDB, todos eles têm alguma implementação de índice para as tabelas desse tipo, ou de árvore B ou de árvore B+, né? A vantagem, então, por que esse pessoal usa a árvore B ou a árvore B+, para fazer índice das tabelas? Porque precisa de poucos acessos a disco até chegar no bloco que tem o registro que está sendo buscado. Por quê? Porque elas são baixas, essas árvores elas são bastante baixas. Então, nessa aula nós vamos ver árvore B e na aula que vem a gente vai falar de árvore B+. Então, a fonte de consulta para essa parte da matéria é a seção 5.5 do livro de estrutura de dados e seus algoritmos. Então, como é que é uma árvore B? A árvore B, diferente desse exemplo que eu mostrei para vocês, onde tem o índice em cima e o arquivo de dados embaixo, na árvore B a gente vai ter índice e dados todos misturados. Então, os dados eles são estruturados de uma forma que eles funcionam como índice e como armazenamento dos dados propriamente dito. Então, uma árvore B, ela tem um parâmetro bem importante, que é esse aqui, a ordem de uma árvore. Essa ordem D, ela vai determinar qual é o número mínimo e o número de máximo de chaves e, consequentemente, de filhos que cada nó da árvore pode ter. Então, começando pela raiz da árvore. A raiz da árvore ou ela é uma folha, quer dizer, ela não tem filho nenhum, ou então ela tem que ter no mínimo 2 filhos. Cada nó interno da árvore, que não é folha e não é raiz, ele tem no mínimo D mais 1 filhos. E o número de filhos, como a gente viu lá nas árvores de múltiplos caminhos, é sempre um a mais do que o número de chaves que aquele nó armazena. Então, se cada nó interno tem que ter no mínimo D mais 1 filhos, ele tem que ter no mínimo D chaves. E para o número máximo, a mesma coisa. Cada nó tem no máximo 2D mais 1 filhos e, consequentemente, 2D chaves. Então, notem que tudo está sendo feito em função dessa ordem da árvore aqui, D. E uma coisa super importante das árvores B é que todas as folhas estão no mesmo nível. Então, a árvore é uma árvore completamente balanceada. Não existe nenhuma folha que está num nível diferente das outras, tá? Um nó de uma árvore B, ele também é chamado de página. Então, vocês vão encontrar vários livros que usam essa nomenclatura para o nó da árvore B, página. Por que isso? Porque normalmente essas árvores são usadas para indexar arquivos em disco e os nós têm o tamanho de uma página do disco, para facilitar a leitura, para ser uma operação mais rápida, tá? Então, cada nó vai armazenar vários registros. Então, quando eu estou falando aqui de filhos e chaves, não são só as chaves que estão armazenadas no nó, mas também o restante dos registros. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, então, supondo lá uma página ou um nó P qualquer, que não é folha da árvore B. Esse nó, ele tem um número de chaves M, e esse M, ele tem que seguir aquelas restrições
que a gente acabou de ver. Então, a página P vai ter que ter M mais um filho, se ele tem M chaves, ele tem um número de chaves mais um de filhos, né? Ele tem entre D e duas D chaves, então no mínimo D, no máximo 2D, exceto a raiz, que o mínimo é 1. O máximo continua sendo 2D, mas o mínimo é 1. E em cada nó, em cada página, as chaves estão ordenadas. Então, se tem M chaves, a primeira chave eu estou chamando de S1 até SM. E o M está variando aqui de D a 2D, como a gente já viu, exceto para a raiz. Essa página, ela vai ter ponteiros para os filhos. Então, M mais um ponteiros para os filhos. E eu estou chamando os ponteiros aqui de P0, P1 até Pn. Então, todos os nós vão ter essa estrutura, inclusive os nós folha. Os nós folha vão ter a característica de que todos esses ponteiros vão apontar para nu. Os nós internos não, eles apontam para os filhos mesmo, mas para os nós folha, eles apontam para nu. E como eu falei, os nós também armazenam, além da chave, os dados relativos àquela chave. Então, por exemplo, se eu estou indexando um arquivo de clientes, que a chave é o código do cliente e o restante das informações que tem lá no arquivo são o nome do cliente, o endereço e o telefone. Então, cada nó vai armazenar, além do código do cliente, esses outros dados do cliente também associados àquela chave. Então, aqui tem uma representação gráfica desse nó, né, de uma página, onde eu estou mostrando os ponteiros, as chaves e o restante das informações, que no nosso caso aqui são lá os dados do cliente, né? Então, essa chave aqui, S1, ela está separando dois ponteiros, o ponteiro P0 e o ponteiro P1. Então, todo mundo que está num nó que é apontado por esse ponteiro P0 tem chave menor do que S1. Todo mundo que está num nó apontado por P1 tem chave maior do que S1 e menor do que S2. E assim por diante, até eu chegar aqui nesse ponteiro PM, todo mundo que está no nó que é apontado por esse ponteiro PM tem chave maior do que a chave SM. E esses izinhos que estão representados aqui, eles são os restantes das informações, né, que eu estou assumindo aqui, que são o resto das informações dos registros de cliente, por exemplo. Bom, então, como é que a gente faria a representação em C de uma árvore B em memória principal? Não estou falando de disco agora, estou falando de montar essa árvore em memória principal. Depois a gente vai discutir sobre a implementação de uma árvore em disco, que na verdade é para isso que ela foi projetada. Mas aqui a gente vê também a implementação em memória, que é mais simples, tá? Então, cada nó vai ter o número M de chaves, vai ter um ponteiro para o pai, e esse ponteiro para o pai aqui, ele vai ser importante para facilitar as operações que a gente vai ver daqui a pouco, de particionamento, redistribuição, concatenação. São operações que são necessárias quando a gente está fazendo inserção e exclusão. Vai ter um array de chaves, que eu estou chamando de S aqui. Então, essas chaves são inteiras nesse nosso exemplo aqui. E vai ter um array de ponteiros para os filhos. Nesse exemplo aqui, eu não estou representando o restante das informações dos clientes lá, como a gente estava falando. Para quê? Para simplificar. Eu coloquei só as chaves aqui, mas na prática a gente teria, ao invés de ter aqui uma rede de chaves inteiras, a gente teria um array de clientes. E aí toda vez que eu precisasse acessar a chave de uma posição desse array, eu acessaria o campo chave daquele struct que está definindo o cliente, por exemplo. Então, como é que funciona a busca em uma árvore B? A gente começa com um ponteiro PT apontando para a raiz da árvore, e aí a gente vai percorrer as chaves do nó que está sendo apontado por esse ponteiro, então no caso começando lá pelas chaves do nó da raiz, até a gente encontrar a chave X que a gente está buscando, ou até a gente achar uma chave maior do que X, ou até a gente percorrer todas as chaves do nó. Então são três condições de parada aqui de percurso desse nó.
Então aí a gente vai ver em qual delas que a gente saiu, né? Se a gente encontrou a chave X, ótimo, a gente encerra a busca e retorna esse ponteiro, retorna o ponteiro para o nó onde essa chave foi encontrada. Se não, se ele encontrou uma chave que é maior do que X, a gente vai guardar o ponteiro da esquerda dessa chave que é maior. Por quê? Porque a gente vai usar esse ponteiro para descer para o filho, porque a chave deve estar nesse filho. Então, só guardamos ele por enquanto, guardamos esse ponteiro. Se não, se ele não achou uma chave maior, é porque ele percorreu todas as chaves do nó atual. E aí, nesse caso, esse ponteiro novo vai ser o ponteiro da direita da última chave do nó. Ele chegou até a última chave, essa última chave não era maior do que a chave que eu estou buscando, então ela só pode estar no filho apontado pelo ponteiro da direita dessa chave. Então, aqui eu preenchi essa variável ponteiro novo com algum valor, né? Ou o ponteiro da esquerda de uma chave maior que ele achou, ou o ponteiro da direita da última chave. E aí agora eu testo. Se ele for igual a null, significa que esse nó que eu estava examinando era uma folha. Então eu tenho que encerrar a busca. Não tem mais como eu descer por aquele ponteiro, porque ele é null, né? Então eu encerro a busca e retorno o ponteiro para o nó folha, né? Esse nó que eu estava percorrendo. Por quê? Porque a chave não está na árvore, mas se ela estivesse, ela deveria estar nesse nó. Ele é uma folha, então ela deveria estar ali. E isso vai facilitar para a gente a inserção depois, porque eu faço, para fazer a inserção, primeiro eu faço a busca, e aí se ele não achou, eu faço a inserção no nó que foi retornado aqui pela busca. E aí, se não, aqui no passo eu atualizo o ponteiro, então o ponteiro passa a apontar para onde o ponteiro novo está apontando e volto para o passo 2 para percorrer esse nó, tentar encontrar uma chave, etc, etc. Bom, então aqui tem exemplos. Eu tenho essa árvore aqui, que ela é de ordem 2, tá aqui. Então, isso significa que cada nó tem no mínimo 2 chaves e no máximo 4. Essa árvore é uma árvore grandona, então eu não representei ela inteira. Aqui tem vários nós que estão apontando para 3 pontinhos. Mas assumam que ela está completa, tá? Outro detalhe. Esses nós aqui de baixo são os nós folha. E apesar deles terem sido desenhados em níveis diferentes, né, eles não estão todos alinhadinhos, eles estão no mesmo nível da árvore, né? Todos eles têm a mesma altura, todos eles estão no mesmo nível. Além disso, nos nós internos, eu desenhei um espacinho para representar o ponteiro. Então, esses espacinhos estão sendo usados aqui para representar os ponteiros para os filhos, e nas folhas eu não coloquei esse espacinho. Para quê? Para economizar espaço no slide, tá? Mas a gente tem que lembrar que aqui, entre cada chave, tem um ponteiro apontando para null, em todos esses nós folha. Bom, então a gente vai fazer aqui a busca da chave 240. Então, lembrando lá do nosso algoritmo de busca, como é que a gente vai fazer? A gente vai percorrer as chaves desse nó raiz aqui, até a gente achar uma chave que é maior do que a chave que a gente está buscando, ou até a gente achar a chave que a gente está buscando, ou até a gente terminar de percorrer o vetor de chaves. Então, eu estou percorrendo aqui e achei essa aqui que é maior. O 450 é maior que 240, né? Eu estou procurando agora 240. Então, eu vou descer pelo ponteiro da esquerda do 450. Então, desci por esse ponteiro aqui. E aí, agora, começo tudo de novo lendo esse nó. Então, nesse nó aqui, eu vou achar a chave 240. Encerro a busca, retornando um ponteiro para esse nó aqui. Agora, eu vou fazer a busca do 76. Então, começo de novo lá na raiz. Já de cara, achei uma chave que é maior do que o 76. Então, eu vou descer pelo ponteiro da esquerda. Aqui, de novo, o 80 é maior, então desço pelo ponteiro da esquerda. Aqui, o 17 é menor, 35 é menor, 50 é menor, 71 é menor, então eu vou ter que descer pelo ponteiro da direita. Aí cheguei nesse nó folha aqui, procurei aqui o 76 e encontrei ele aqui. Então, retorno a busca com um ponteiro para esse nó folha onde o 76 foi encontrado.
E, por fim, eu vou fazer a busca do 75. Então, começo de novo lá na raiz. 75 não, 85. Então, começo na raiz. 85 é menor do que 200, então venho para cá. O 110 é maior, então eu vou pegar o ponteiro da esquerda, desci aqui. O 90 é maior, então pego o ponteiro da esquerda, desci. Cheguei nesse nó aqui. O 85 não está aqui, mas eu teria, se esse nó não fosse uma folha, eu teria que descer pelo ponteiro que está entre o 84 e o 87. Mas esse ponteiro é nulo, então a busca acabou e eu retorno um ponteiro para esse nó folha, que é onde o 85 deveria estar, se ele existisse nessa árvore. Então, a implementação em C dessa função de busca está aqui. Ela recebe como parâmetro, então, essa função. Recebe um ponteiro para o nó, a chave que está sendo buscada. Então, esse nó, quando a função é chamada pela primeira vez, ele está apontando para a raiz, né? Se o nó for diferente de nulo, ele faz isso aqui, senão ele retorna nulo, porque não é possível buscar num nó que é nulo, né? Então, se ele não for nulo, eu inicializo essa variável i com 0 e faço aqui o percurso das chaves daquele nó, né? Então, enquanto essa variável i é menor do que a quantidade de chaves que tem nesse nó e a chave que eu estou buscando é maior do que a chave que está nesse nó, eu incremento i. Então, quando eu saio desse while, eu vou testar. Se eu sair porque eu cheguei no final das chaves desse nó, ou porque eu achei uma chave que era maior, ou porque eu achei a própria chave, né? Então, esse if aqui, eu estou testando se o i é menor que a quantidade de chaves e se a chave é igual à chave da posição i daquele nó. Se for igual, então ele retorna o ponteiro para o nó, ele achou a chave. Se não, se o ponteiro da esquerda desse nó for diferente de null, ele vai fazer a busca naquele ponteiro. Senão ele retorna o nó. Aqui, desculpa, não é o ponteiro da esquerda, né? É o ponteiro da posição i onde ele parou lá. Pode ser o último ou pode ser um da esquerda, dependendo da condição que ele usou aqui para fazer a parada. Bom, inserção. Então, para inserir um registro de chave X na árvore, a gente tem que primeiro executar o algoritmo de busca. Se a gente encontrar o registro que a gente está procurando, a gente tem que dizer que a inserção é inválida. Eu não posso ter duas chaves iguais na árvore. Então, todas as chaves são únicas, né? O próprio conceito de chave diz isso. Se ela não está, então a gente vai fazer a inserção da chave no nó que foi retornado pela busca. Então, aqui tem um exemplo. Eu quero fazer a inserção da chave 32, então eu vou começar fazendo a busca do 32, né? 32 é menor que 200, menor que 80. Ele está entre 17 e 35, então desço por aqui. E aí, não está nesse nó aqui, esse nó é uma folha. Então, é esse nó que vai ser retornado pela busca. E aí, eu vou fazer a inserção do 32 aqui. Tem espaço, né? Notem que para cada nó aqui eu estou representando se tem espaço ainda, se ainda cabe uma chave, tem um buraquinho lá disponível para fazer essa inserção. Quando o nó está cheio, por exemplo, esse nó aqui, 72, 74, 76, 77, não tem espaço para fazer inserção nele, né? Não tem nenhum espaço sobrando aqui, né? Lembrando de novo que a gente está numa árvore de ordem D igual a 2, então cada nó tem no mínimo 2 chaves e no máximo 4. Então, eu vou fazer a inserção do 32 aqui nesse nó, tem espaço, então ótimo, fiz a inserção, terminou. A inserção sempre vai ocorrer nas folhas. Por quê? Porque a gente está usando o algoritmo de busca primeiro, para fazer a busca para ver se aquela chave está na árvore. Se ela não está, que é quando a minha inserção é válida, né? Se ela não está, eu posso inserir. A busca sempre vai me retornar um ponteiro para a folha. Então, é sempre na folha que eu vou fazer a inserção. Agora, eu vou fazer a inserção da chave 85. E aí eu vou me deparar com um problema. Por quê? Porque o 85, ó, ele é menor do que 200, está entre 80 e 110, é menor do que 90, então ele tem que ser feito
nesse nó aqui, né? O 85 não está nesse nó, então a inserção é válida. Ele tem que ser feito aqui, só que eu não posso inserir porque já tem duas D chaves nesse nó. Ele está cheio, não cabe mais outra chave. Então, eu preciso, para resolver esse problema, reorganizar essa página, tá? Então, assumindo que eu pudesse fazer essa inserção, eu teria uma situação como essa aqui. Eu teria lá todos os ponteiros e um número a mais de chave, né, uma chave a mais e um ponteiro a mais do que a capacidade dessa minha página, desse meu nó. Então, para resolver esse problema, a gente vai particionar essa página em duas. Na página original, que é a página, estou chamando ela de P, a gente vai deixar D chaves. Então, as D primeiras chaves ficam na página original. A chave D mais 1 sobe para o pai. E a gente vai criar uma outra página, que eu vou chamar de Q, e colocar nela as outras D chaves. E aí, então, após o particionamento, a gente vai ter essa estrutura aqui. Na primeira página, a gente vai ter o ponteiro 0, a chave 1 até a chave D. E na segunda, a gente vai ter da chave D mais 1 até a chave 2D mais 1. Chave não, o ponteiro, né? A chave D mais 1 subiu pro pai. O pai a gente está chamando de W, tá? Então, o nó W, que é o pai, vai receber a chave D mais 1 e um ponteiro que aponta para essa página Q que foi criada. Afinal, alguém tem que apontar para ela, senão a árvore não fica válida. Se por acaso nesse nó pai W não houver espaço para inserir essa chave D mais 1, então a gente vai ter que fazer o particionamento no pai também. Então o particionamento ele se propaga para os níveis de cima da árvore até que eu encontre uma situação em que há espaço para fazer inserção e aí não precisa mais propagar o particionamento. Tá? Então, o particionamento é a única forma que a gente tem de aumentar a altura de uma árvore B. Pelo particionamento da raiz. Quando eu chego na raiz, tem que fazer a inserção lá da chave S mais 1, D mais 1, na raiz. E não tem espaço, então eu tenho que particionar a raiz. E aí criar um nó novo para ser a nova raiz da árvore, que vai ser o pai dessa raiz antiga que foi particionada. A gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco. Então, o procedimento de inserção agora, levando em consideração o particionamento, como é que vai ser? A gente vai aplicar o procedimento de busca, verificar se a inserção é válida. Se ela for válida, a gente vai fazer a inserção no nó que foi retornado pela busca, naquele nó folha que foi retornado pela busca. Aí a gente vai ver se aquele nó precisa de particionamento. Se precisar, a gente faz o particionamento e propaga enquanto for necessário. Então, exemplo que causa particionamento é a inserção daquela chave 85 que a gente começou a ver, né? Então, a gente já viu que a gente tem que fazer a inserção do 85 nesse nó aqui, não tem espaço. Então, a gente vai assumir que a gente fez a inserção, a gente vai ordenar todas essas chaves aqui e mais a chave 85, então a gente vai ficar com uma situação como essa que está aqui em cima, listada. Então, a gente vai ter essas 5 chaves ordenadas. E aí, a gente vai criar um nó novo. Então, criei um nó novo, que eu estou chamando de Q. O nó original é o nó P. E o pai é o W, tá? Então, criei o nó novo. E aí, agora, no nó antigo, eu vou deixar as D primeiras chaves. Então, quem são as D primeiras? 81 e 83. A chave D mais 1, que é 84, vai subir para o nó W, que é o pai. E a chave 85 e 87 vão passar para o nó novo, que é o nó Q. Então, foi isso que foi feito aqui. Eu deixei as D primeiras em P, coloquei as outras em Q e a chave D mais 1 subiu para o pai. Então, só coloquei ele aqui por enquanto, com a anotação de que eu preciso fazer essa inserção aqui em W, tá? E eu vou inserir o 84 com o ponteiro para Q, para a página nova Q que foi criada. Bom, então agora, para eu fazer a inserção de 84 ali em W, tem espaço, eu não preciso me preocupar então em fazer particionamento aqui, porque tem um espacinho aqui livre,
A única coisa que eu tenho que fazer é abrir espaço aqui na frente para eu colocar o 84, porque ele é menor do que 90. Então, lembrando que as chaves do nó precisam permanecer ordenadas. Então, eu vou ter que fazer um shift nesse vetor para colocar o 84 na posição correta com o seu ponteiro também. Então, toda vez que eu tenho que fazer um shift no vetor, eu movo a chave e o ponteiro da direita dela. Eu estou chamando aqui o ponteiro da direita de fiel escudeiro. Então, onde a chave vai, o ponteiro da direita vai junto, é o fiel escudeiro dele, tá? Então, eu vou começar movendo a chave 100 para esse espaço em branco aqui e o fiel escudeiro dele também. Então, o 100 vai ocupar esse espaço e esse ponteiro aqui da direita dele vai ocupar esse outro espaço. Depois eu faço a mesma coisa com o 95 e o ponteiro da direita dele. Faço a mesma coisa com o 90 e o ponteiro da direita dele. E aí o 84 vai entrar aqui com esse novo ponteiro, que é o ponteiro da direita dele, vai ser o fiel escudeiro dele. Então, eu vou ter essa situação aqui no final. E aí, pronto, o meu procedimento de inserção terminou. Agora, vamos ver um exemplo de propagação. Eu quero fazer a inserção da chave 73. Então, 73 é menor que 200, menor que 80, maior que 71. Então, ele tem que ser inserido nesse nó. Esse nó está cheio, não cabe 73. Então, vou fazer o particionamento aqui. Vou ter essa sequência de chaves. Então, 72 e 73 ficam aqui. 74 sobe e 76 e 77 vão para o nó novo. Então, vou ter essa situação aqui. Então, 74 tem que subir, tem que ser inserido agora em W, mas não tem espaço, né, em W. Então, vou ter que fazer o particionamento aqui também. Então, o particionamento vai ser feito da mesma forma. Eu vou ordenar essas chaves. Então, vou fazer lá a chave 17 e a 35 vão ficar aqui, a chave 50 vai subir para o pai e a 71 e 74 vão para o nó novo. Então, eu vou ter essa situação aqui. Lembrando que toda vez que eu movo alguém, eu movo o ponteiro da direita junto, o fiel escudeiro junto. Agora, quando eu movi o 50 lá para cima, o ponteiro da direita dele não pôde ir junto, porque ele vai ter que apontar para o nó novo, né? O ponteiro da direita está apontando para um nível abaixo. Então, esse cara, que era o ponteiro da direita do 50, ele vai passar a ser o ponteiro da esquerda desse nó novo. A gente não tinha discutido isso ainda no outro particionamento que a gente fez, no outro exemplo, porque era um particionamento de nó folha e todos os ponteiros da folha são nulos, então a gente não precisa se preocupar com isso. Mas aqui, como é nó interno, se a gente não se preocupar com isso, a árvore vai ficar errada, a estrutura dela vai ficar errada. Então, todo mundo foi movido com seu fiel escudeiro. O fiel escudeiro do cara que subiu virou o ponteiro da esquerda do nó novo. E agora eu tenho que inserir o 50 lá em cima. Mas dessa vez não tem problema, porque tem espaço lá. Então, a única coisa que eu vou ter que fazer é o shift aqui das chaves para inserir o 50 na posição certinha dele. E aí terminou o nosso processo de inserção. Então, como exercício para vocês, vai ficar inserir as chaves 57, 71, 72 e 73 em cima dessa árvore aqui. E nos slides, no final dos slides em PDF, que eu vou disponibilizar junto com essas aulas, vocês vão encontrar a resposta. Então, façam e aí depois vocês correm lá para conferir a resposta. Bom, como eu havia falado, o particionamento é a única forma de aumentar a altura da árvore, né? E isso acontece quando eu preciso fazer o particionamento da raiz da árvore, quando ele se propagou para a raiz. Então, a gente vai ver um exemplo agora de como isso é feito em cima desta árvore aqui. A gente quer inserir a chave 97 aqui. Então, o 97, ele está num nó que está entre 95 e 110, que é esse aqui. E aqui não tem espaço para inserir o 97. Então, vou fazer o particionamento aqui. Vou colocar o 96 e o 97 nesse nó. O 99 vai subir e o 100 e 101 vão para o nó novo. Então, vou ter essa situação aqui.
E aí, então, quando eu quero subir com o 99, não tem espaço para colocar o 99 na raiz, vou ter que particionar a raiz. Então, vou fazer o mesmo procedimento, vou dividir esse nó, né, criar um novo, vai ficar 680 aqui. O 95 vai subir para o pai, mas como essa é a raiz, ela não tem pai. Então, eu vou ter que criar um nó novo, que vai ser a nova raiz, para colocar o 95. E aí, o 99 e o 110 vão para esse nó novo aqui que eu criei do particionamento da raiz. Então, no final, eu tenho essa situação aqui, e a raiz agora está apontando para esses dois nós que foram particionados, né? Resultantes do particionamento. O nó antigo e o nó novo que eu criei. Bom, lá no site da disciplina tem a implementação da inserção, já levando em consideração o particionamento para árvores B armazenadas em memória. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá. Agora a gente vai falar de exclusão. Na exclusão tem duas situações possíveis. Ou a chave que a gente está querendo excluir está numa folha, e aí nesse caso não tem problema, eu simplesmente removo ela de lá. Ou então ela está num nó que não é folha, ela está no meio da árvore. E aí eu não posso simplesmente excluir, porque ela tem um papel importante de separar os dois ponteiros, né? Então, nesse caso, eu vou ter que substituir essa chave que eu estou excluindo pela chave imediatamente maior do que ela. Né? E essa chave, pela forma como a árvore B está organizada, ela necessariamente pertence a uma folha. Então, aqui tem um exemplo. Eu quero excluir a chave 3. Chave 3, ela está aqui nesse nó. Esse nó é uma folha, então não tem problema. Eu simplesmente faço a exclusão e aí faço um shift lá da chave que estava mais à direita para tampar aquele buraco que ficou. Fica tudo certinho. Agora eu quero excluir a chave 9. A chave 9, ela está aqui nesse nó interno. Então eu não posso simplesmente tirar o 9 daqui e deixar esse buraco, porque aí depois eu não saberia em qual situação eu tenho que descer para cada um desses dois ponteiros. Então preciso colocar aqui um outro valor, e esse valor que eu vou colocar vai ser o valor que está na folha, né? A chave imediatamente maior está numa folha. Nesse nosso exemplo aqui, para eu achar essa chave, basta eu seguir o ponteiro da direita e aí pegar a primeira chave desse nó folha. Agora, se esse ponteiro da direita estivesse apontando para um nó que não é folha, então eu continuaria descendo, só que sempre, nesse caso, pegando os ponteiros da esquerda. E aí, quando eu chegasse na folha, eu pegaria a primeira chave lá. Então, essa é a chave imediatamente maior. Então, eu vou fazer a exclusão do 15 daqui e vou inserir ele lá no lugar do 9 lá em cima. E aí faço o shift aqui para tampar o buraco. Ótimo, terminou o meu processo de exclusão. Mas pode acontecer um problema. E esse exemplo aqui ilustra o problema. Eu quero excluir a chave 40. A chave 40 está nesse nó aqui. E no momento que eu fizer essa exclusão, esse nó vai passar a desrespeitar o limite mínimo de chaves que um nó de uma árvore B pode ter, que é D, né? Mínimo D, máximo 2D. Então, essa árvore tem ordem 2, então o número mínimo de chaves que um nó aqui pode ter é 2, exceto a raiz, né? Que é 1. Se eu tirar o 40, vai ficar um só. Então, eu não posso permitir isso. Eu tenho que arranjar uma solução para que esse nó não desrespeite esse limite mínimo. Então, existem duas opções. Ou eu posso fazer a concatenação, ou eu posso fazer a redistribuição, dependendo do cenário que eu tenho nos nós em volta daquele nó que foi afetado. Então, que nós que são esses? São os irmãos adjacentes. O que são os irmãos adjacentes? São os irmãos que têm o mesmo pai e que são apontados por dois ponteiros adjacentes em W. Então, dois nós P e Q podem ser concatenados se eles são irmãos adjacentes e se juntos eles possuem menos de 2D chaves. Como é que eu faço a concatenação? Eu pego todo mundo que estava no nó Q, que é o irmão adjacente, transfiro para o nó P. Em W, que é o pai, eu pego a chave que estava separando os dois ponteiros que apontam para esses dois nós P e Q e
jogo ela também para o nó P lá embaixo. E aí, no nó W, que é o pai, eu elimino o ponteiro que ficava junto com essa chave, que foi transferida para o nó P, né? Esse ponteiro não faz mais sentido. E aí eu vou apagar esse nó Q que sobrou lá. Então, aqui tem um exemplo, ó. Vou continuar aquele exemplo da exclusão da chave 40. Então, vou tirar o 40 dali, o 46 ficou sozinho lá. Ele não pode permanecer sozinho. O irmão adjacente de P só existe um, que é o irmão adjacente desse nó, né, que foi afetado. Só existe um, que é esse aqui, que é o nó que tem o mesmo pai. Então, esse nó aqui que está à direita dele não é irmão adjacente porque não tem o mesmo pai. Esse aqui porque ele tem o mesmo pai e está sendo apontado por ponteiros adjacentes ali no pai. Esse nó aqui, 1, 2, 4, ele não é irmão adjacente, tá? Porque esse ponteiro não é adjacente a esse. Então, a soma das chaves dessas duas páginas aqui é menor do que 2D, menor do que 4 no nosso exemplo aqui. Então, eu posso fazer a concatenação. Como é que vai ser a concatenação? Eu vou transferir todo mundo de Q para P. Vou trazer a chave lá em cima que estava separando esses dois ponteiros também para P. E aí apago esse ponteiro e apago esse nó aqui que ficou vazio. Então, transferi os dados de Q para P. Agora vou transferir lá em cima o 30 lá para baixo, em ordem, né, gente? Lembrando que tem que preservar a ordem aqui das chaves. Agora vou apagar esse nó e o ponteiro. E aí, terminou? Não, não terminou. Por quê? Porque agora o nó W também está violando o número mínimo de chaves. Ele ficou com uma só e eu também vou ter que fazer o tratamento disso. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? A soma, esse aqui é o irmão adjacente dele, a soma das chaves é menor do que 2D, então vou fazer a concatenação. Então, aqui eu tenho esse cenário, vou passar todas as chaves de Q para P. Vou descer com a chave que está separando os dois ponteiros lá em W. E aí vou apagar a chave Q, o nó Q e o ponteiro. E aí, como o W ficou vazio, eu vou apagar o W também e o P passou a ser a nova raiz da árvore. Então, a concatenação é uma forma de diminuir a altura da árvore. E aí, gente, outro ponto importante é, lembrem-se da transferência da chave com o fiel escudeiro sempre, tá? Então, sempre que eu levo uma chave, eu levo o fiel escudeiro dela também. Bom, a concatenação é uma opção. Outra opção é a redistribuição. Redistribuição eu aplico quando a soma das chaves que tem na página P e no irmão adjacente Q é maior ou igual a 2D. Então, nesse caso, eu não posso concatenar os dois nós, porque eu violaria o número máximo de chaves, já que eu tenho que descer com o ponteiro, a chave do pai também, né? Então, na redistribuição, eu vou resolver esse problema, e aí eu vou fazer com que eu vou fingir que eu estou concatenando, então vou juntar todas as chaves e depois vou fazer um processo de particionamento, só que usando o nó antigo como se fosse o nó novo do particionamento. A vantagem da redistribuição é que ela não é propagável, porque em W pode ser que eu tenha que mudar a chave que está lá, mas eu não vou alterar o número de chaves dele, então eu não vou precisar tratar, não vou precisar fazer nada com aquele nó, não vai haver propagação. Então, aqui tem um exemplo. Eu quero excluir o 65. Nesse exemplo aqui, esse nó onde está o 65, ele tem dois irmãos adjacentes. Tem esse irmão da direita, que tem só duas chaves, e tem o irmão da esquerda, que tem 4 chaves. Então, se eu optar por trabalhar com o irmão da direita, a soma das chaves vai ser menor do que 2D, então eu vou ter que fazer uma concatenação. Mas se eu optar por trabalhar com o nó da esquerda, eu vou poder fazer uma redistribuição. E a redistribuição, como ela não se propaga, ela é sempre mais vantajosa.
além dela não se propagar, ela também deixa espaço livre para acomodar futuras inserções. Diferente da concatenação. Quando eu faço uma concatenação, o nó que eu concatenei fica cheio. Então, se no futuro eu precisar fazer uma inserção ali, eu vou ter que fazer um particionamento dele. Então, para evitar isso, sempre que houver opção, a gente vai optar por fazer uma redistribuição, que é o que a gente está fazendo aqui nesse caso. Então, a gente vai excluir o 65 daqui e vai fazer a redistribuição com esse nó da esquerda. Então, a primeira coisa, a gente vai organizar todas as chaves que estão envolvidas aqui nesse processo, que são as chaves que estão em P, a chave que restou em Q e a chave do pai ali, que está dividindo esses dois ponteiros. Então, organizando essas chaves, eu tenho essa situação aqui. Aí agora, então, eu vou pegar as D primeiras chaves, 51 e 52, e vou deixar em P. Vou subir com a chave D mais 1, substituindo essa chave que estava aqui. E as demais eu vou colocar em Q. Então, é como se eu estivesse fazendo um particionamento, usando como nó novo esse nó Q que já existia. Então, no final, eu tenho essa situação aqui. Bom, aqui só frisando, quando a gente tem as duas alternativas possíveis, a gente vai sempre optar pela redistribuição. Tem um outro exercício, então, aqui para vocês. Desenhar uma árvore B de ordem 3, então é uma árvore diferente das que a gente está usando como exemplo até agora. Nesse caso, o número mínimo de chaves em cada nó é 3 e no máximo 6. Vocês vão começar com uma árvore B vazia e aí vão fazendo a inserção pouco a pouco, né? Então, começa inserindo a chave 1 na raiz, depois o 3, o 6 e assim por diante. Depois, em cima da árvore resultante do exercício 2, vocês vão fazer mais algumas inserções dessas chaves aqui e depois, sobre o resultado do passo A, excluir as chaves 14 e 32. Então, as respostas desses exercícios também estão no final dos slides em PDF que estão disponíveis lá no site da disciplina. Bom, então tudo isso que a gente estava vendo agora estava trabalhando em memória, né? Mas a gente estava discutindo lá no início da aula que a motivação principal do uso de uma árvore B é quando a gente precisa indexar um arquivo muito grande em disco, né? Então, como é que vai funcionar a busca em cima de uma árvore B que está armazenada em disco? A gente vai começar lendo a raiz da árvore a partir do disco. Então, a gente vai pegar a raiz da árvore, vai levar ela para a memória, e aí, em memória, a gente vai fazer a busca dentro desse nó, né? Fazer a busca da chave X que a gente está buscando dentro daquele nó, usando o mesmo algoritmo que a gente já viu. Se a gente encontrou a chave, encerra a busca, ótimo, achei. Se não, a gente vai continuar a busca lendo o filho correspondente a partir do disco. Então, para decidir qual ponteiro que a gente vai descer, é a mesma história que a gente já viu. A única diferença é que agora esse ponteiro ele não é mais um ponteiro para um nó em memória. Ele é um deslocamento dentro do arquivo que a gente vai usar para fazer fseek no arquivo para ler o próximo nó que a gente precisa examinar. Então, o valor do ponteiro vai ser o valor que a gente vai ter que usar no fseek. E aí a gente lê o nó inteiro para a memória de novo, faz a busca dentro dele e continua da mesma forma que a gente fazia antes, tá? E a gente vai fazer isso até a gente achar a chave ou até a gente chegar numa folha, como no caso que a gente fazia em memória. Se chegar numa folha, a gente vai retornar o endereço dessa folha, né? Que foi a última que a gente pesquisou. Se a chave existisse, ela teria que estar lá. E isso vai facilitar para a gente o passo de inserção, como a gente já viu quando a gente estava trabalhando em memória. Então, para a gente fazer a implementação da árvore B em disco, a gente vai usar dois arquivos. Um arquivo que vai ser um arquivo de metadados. O que são metadados? São dados que descrevem dados, tá? E esse arquivo vai ser super simples, ele só vai ter duas informações. Ele vai ter um ponteiro para a raiz, e lembrando que esse ponteiro, na verdade, é um deslocamento do arquivo onde está armazenada a árvore B. É o valor que eu vou fazer fseek no arquivo de dados, para eu ler o nó raiz para a memória. E um ponteiro para o próximo nó livre do arquivo, que é o nó que eu vou usar quando eu precisar fazer um particionamento, por exemplo.
Lembrando sempre que eu usar esse valor desse ponteiro do próximo nó livre, eu atualizo lá nos metadados o valor desse ponteiro para o nó que vem depois daquele cara, né? Soma lá o tamanho do nó que ele ocupa em disco e atualiza ele para que sempre que a gente precise fazer um particionamento, a gente consiga pegar um nó novo de lá. E o arquivo de dados vai estar estruturado em nós de árvore B, né? Então, no arquivo de dados, cada nó que está guardado lá vai ter um inteiro que representa o número de chaves que está armazenado no nó, um ponteiro para o pai para facilitar as operações de particionamento, concatenação e redistribuição, um array de m mais 1 ponteiros para os filhos e um array de m registros. Então, a gente está guardando aqui não só a chave, mas o registro, né, em disco. Como eu já falei, então, os ponteiros são números inteiros. A gente vai usar esses valores para fazer fseek antes de ler o nó do disco para a memória. Cada vez que eu precisar manipular um nó, eu vou fazer o fseek, levar o nó para a memória. E aí, se eu tiver que atualizar ele, por exemplo, fazer uma inserção, eu faço essa inserção em memória. Depois eu volto com esse nó para o disco, salvo ele em cima do nó antigo. Então, lembrando que eu tenho que fazer fseek de novo, porque na hora que eu li o dado do disco para a memória, o cursor andou, né? Então eu tenho que fazer o fseek de novo para a posição inicial, onde estava armazenado aquele nó, e aí fazer a gravação por cima, né? Para facilitar, a gente pode usar funções que leem um nó inteiro e salvam um nó inteiro no disco. Então aqui tem um exemplinho de estrutura dessa árvore em disco. Eu estou assumindo aqui então que eu tenho um arquivo de dados que tem 4 nós, 4 páginas. O nó raiz está na posição 0 do arquivo, então ele é o primeiro nó que está armazenado no arquivo. Notem que nem sempre isso é verdade, porque se eu tiver que em algum momento fazer um particionamento da raiz, o novo nó raiz não vai ser esse primeiro, vai estar lá no final do arquivo. Então é importante a gente lembrar sempre de ler o ponteiro da raiz lá do arquivo de metadados. Então esse cara aqui está na posição 0. Aí o primeiro filho dele está na posição 1 vezes t, onde t é o tamanho do nó, o tamanho que ele ocupa em bytes no arquivo de dados. Então, se eu preciso ler esse cara seguindo esse ponteiro aqui, basta eu pegar esse valor desse ponteiro e fazer fseek. E aí o cursor vai estar posicionado no início desse nó aqui, e eu aí faço uma operação de leitura desse nó para a memória. E assim por diante. O segundo filho está armazenado na posição 2t e o terceiro na posição 3t. Lembrando que aqui não estão só as chaves lá no arquivo, estão o registro todo, né? Eu só coloquei a chave aqui para facilitar, deixar o slide um pouco mais limpo, tá? Bom, então, só relembrando a referência para essa parte da matéria, capítulo 5 do livro de estrutura de dados e seus algoritmos. E eu gostaria de agradecer também a professora Renata Galante da URGS pelos exemplos que eu usei nessa aula. Bons estudos e até a próxima aula.